Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, continuaremos a falar um pouquinho sobre as ondas sonoras. E não só isso, também iremos relatar aí alguns fenômenos interessantes sobre acústica. Então, só lembrando aí, acústica é a parte da física que fala, obviamente, sobre ondas sonoras, essas ondas mecânicas. Então, lembre-se sempre disso. E o significado de ser uma onda mecânica? Qual meio que essa onda está se propagando? É o que nós iremos desvendar e buscar aí desmistificar, beleza? Então, hey ho, let's go! Então, primeiro, quando a gente fala sobre ondas, a gente tem que tentar desenhar, evidenciar como que essas ondas se comportariam, tudo bem? Então, lembra aí, ó, longitudinal significa o quê? Perturbação e propagação são iguais, ou seja, se eu perturbei aqui na horizontal, ela vai se propagar na horizontal. Ou seja, uma molinha dessa que empurra a outra e assim sucessivamente, tá certo? Então assim, tente sempre se lembrar disso. Então essa onda ela sempre transfere energia, nada de matéria. Então é muito comum, que eu dei como exemplo, o dominó. Quando você tem ali várias pecinhas de dominó e todas enfileiradas. Derrubei uma, vou derrubar todas as outras peças, tá certo? Então isso tem que ficar muito claro para ti. Tranquilo. Então, ó, falando sobre isso, ó, essa forma senoidal, isso tu já conhece. Então a gente vai repetir sempre. E não só repetir, como algumas características têm que ficar muito claras. Como aqui a parte mais alta que é crista, a parte mais baixa que é vale, ok? Assim como esses pontos também serão úteis para que a gente possa fazer referência e definir algumas coisas. Quando a gente fala sobre som, automaticamente você vai lembrar das notas musicais, da música e de como que essas notas musicais elas são formadas, né? Obviamente ali a partir por ondas sonoras, mas como isso acontece? E já vem ali em mente também um dispositivo muito conhecido por vocês, que no caso vocês conhecem como afinador de instrumentos, que na física, na ciência, nós conhecemos como diapasão. Então o diapasão é esse instrumento aqui, esse dispositivo. Então qual é a característica desse dispositivo? Ele vai emitir o som. E esse som, ele vai ter uma frequência específica, tá certo? Que no caso seriam 440 Hz. Então a galera que faz música aí vai me ajudar um pouquinho, né? Vocês sabem com certeza mais teoria musical do que eu. Mas bora lá. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são várias notas musicais, são conjuntos aí de harmônicos que fazem com que a sua constituição, né, a sua mescla, nós temos aí lindas e belas músicas para ouvirmos. Então, vamos entender agora quais são as partes disso tudo e como que eu posso ter uma música bacana, tá certo? Então, bora lá. Então, primeiro, 440 Hz é a nota musical, uma frequência que esse instrumento reproduz. Tranquilo? Então, seria algo como a nota Lá. Então, lembra lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Então, o Lá vibra aí a uma frequência de 440 Hz. Claro que ao estudar música, você vai precisar aí de noções de tom, sobretom, harmônico, por aí vai. Eu vou tentar aqui priorizar a física, até porque também não é a minha especialidade a música, ok? Então, vou te explicar aí o que são ondas periódicas, como que eu posso calcular essas ondas periódicas e, obviamente, tem relação com a música, ok? Então, observe. Normalmente você utiliza o afinador, no caso o diapasão, para quê? Ó? Então, ó, existe uma força aqui no diapasão. Ele vai emitir uma onda. Então, obviamente, isso vai ressoar. Então, por ressonância, eu posso colocar outros dispositivos com essa mesma nota. Então, afiná-los com a mesma frequência. Então, uma coisa que é extremamente importante. Tá, você está falando sobre frequência, está falando sobre som. Beleza. Mas quanto que a gente ouve? Né? Quais são as frequências que o sistema auditivo do ser humano consegue ouvir? De 20 a 20 kHz. Lembrando que quilo eu estou falando de 1000, então são 20.000 Hz.
Então não é à toa que muitas vezes algumas pessoas utilizam aquele apito de cachorros. Para quê? Para chamar a atenção deles. Faz alguma diferença para você? Não, geralmente você nem ouve, beleza? Então por quê? Porque os outros animais, eles conseguem ouvir ora frequências maiores, ora frequências menores do que o ser humano. Então assim, cada espécie terá ali, né, um conjunto de frequências audíveis, beleza? Velocidade do som. Bom, se a gente está falando sobre velocidade do som, a gente tem que falar sobre como que ele se propaga. Então, a velocidade do som, assim como a da luz, é uma constante. E eu vou precisar que você lembre disso. Por quê? Um tal de efeito Doppler. Toda vez que a gente fala sobre movimento, carro passando, né? Imagina aí algum dos seus vizinhos passando com o carro em alta velocidade e muitas vezes com som muito alto. Então você percebe quando ele está se aproximando, porque para você, que é o observador, você perceberá o quê? Que o som, a intensidade sonora está aumentando. E para ele, será que a intensidade sonora aumentou ou se manteve a mesma? Então, quem é a fonte sonora? Quem é o observador? Será que isso faz sentido? Então, é algo muito parecido com isso aqui, ó, o avião. Você não percebe quando um avião está passando aí por cima da sua casa? Ou quando um helicóptero se aproxima? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, por favor, também lembre disso, tá certo? Velocidade do som. Bom, vai depender de temperatura? Vai. Vai depender da pressão? Vai. Mas no geral, então assim, se a questão não te disser nada, falou a velocidade do som, tu vai utilizar o quê? 340 metros por segundo, beleza? E a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é o que nós conhecemos como velocidade da luz, tá certo? Professor, vamos continuar com todas as comparações em relação a som e luz? Sim, tá? A gente vai continuar com essas comparações, tá certo? Então, vamos colocar aqui. Então, só colocar aqui do ladinho para que a gente não esqueça. Então, velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Bom, não é à toa que, quando está chovendo, quando você observa ali um relâmpago, você ouve quem primeiro? Você ouve o trovão ou você vê o relâmpago? Complicado isso, né? Mas, geralmente a gente corre quando ouve o trovão. Mas acredite, quando o trovão caiu, quando você ouviu o trovão, o relâmpago já caiu há muito tempo. Relâmpago, luz, beleza? Energia ali despencando do céu. Aí outra coisa, não necessariamente o raio só vem de cima, tá? Então é muito comum que o raio venha de baixo também. Então, e o trovão seria essa ruptura aí do ar como um isolante elétrico, tá certo? E muitas vezes também o atrito entre as camadas da nuvem, isso tudo é o tal do nosso trovão, ok? Então, ouviu o trovão? Já era. O raio caiu há muito tempo. Até porque, dá uma olhada, 300 mil quilômetros por segundo e 340 metros por segundo. A diferença é bem considerável, tá certo? Então, vamos ter cuidado. Bom, quando nós falamos sobre velocidade, quebrar a barreira do som, você provavelmente já ouviu falar de um austríaco Ernst Mach. Ou não? Pois é, o Mach eu acho que não. Mas você já deve ter ouvido falar com certeza de um tal de Speed Racer. Então é um anime muito conhecido, um desenho japonês, onde você tem Mach 4, Mach 5. Eles sempre estão utilizando essa terminologia para falar sobre velocidade, para falar sobre quebra da barreira do som. Então, de onde vem esse Mach? Esse número de Mach é por conta desse excelente físico e filósofo, lembrando que era todo mundo junto, né? Então, assim, essa curiosidade pela natureza
não era algo específico só de físicos, de químicos, enfim, na verdade nem existia aí toda essa limitação, né? Essa divisão aí das áreas do conhecimento. Então, esses números estão relacionados às velocidades, tá certo? Então, Mach 1, Mach 2, Mach 3, quanto maior o número, maior vai ser a velocidade. Então, Ernest Mach foi o cientista responsável não só pela nomenclatura, mas por ter calculado, dá uma olhadinha aqui, ó, 340 metros por segundo são cerca de 1.220 km por hora, que no caso seria a barreira do som, tá certo? Todos os carros chegam a isso? Claro que não, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, observe. Então, essas ondinhas aqui, ó, elas vão variar. O formato dessas ondas tende a variar de acordo com o quê? Com a velocidade. Isso você já percebeu, até nos exemplos que eu te dei anteriormente. Quando um carro se aproxima, quando uma ambulância se aproxima ou quando uma ambulância se afasta. Tá certo? Então, como que a gente vai calcular isso? Vamos chegar nisso também, tá? Mas, ó, dá uma olhada aqui nessa imagem, o quanto é bacana quando você consegue observar aqui, ó, onda de choque evidenciada pela condensação do vapor de água existente no ar, ou seja, a água ao redor aqui deste avião. Quando falamos sobre som, claro que já vem aí na sua mente algumas características e algumas palavrinhas que nós utilizamos como conceitos. Então, cuidado. Então, o que é a altura do som? Então, o som está mais alto, o som está mais baixo. Então, cuidado. Quando a gente fala em altura, na física, nós estamos falando sobre um intervalo. E o que seria esse intervalo? Uma razão entre duas frequências. Então, som agudo e som grave tu já conhece. Então, assim, som agudo é aquele Então, agudo significa o quê? Quando eu tenho uma repetição de ondas, ou seja, aqui ó, a minha frequência é o quê? Maior, beleza? Detalhe, se a frequência é maior, a quantidade de energia também vai ser o quê? Maior. São grandezas diretamente proporcionais. Então, isso aqui é um som agudo. Então, tu vai lembrar disso. Agora, se eu quero um som grave, eu já tenho o inverso. Então, num som grave, vamos lá anotar aqui de novo. Então, a minha onda ela já seria assim. Nós teríamos um número menor de ondas, a frequência menor. Lembrando que frequência é repetição. Então, frequência menor. Então, imagine você lá com a corda, exercendo uma força nessa corda. Então, se a quantidade de ondinhas é menor, minha força também vai ser menor. Logo, estou gastando menos energia. Tá certo? Então, grandezas diretamente proporcionais. E aqui nós teríamos o quê? Um som grave. Então, como que eu posso definir essa altura? A partir da razão de duas frequências. Pode ser uma frequência grave, outra aguda, ou duas agudas, enfim. Vai ser sempre essa razão, esse intervalo. Tá certo? Então, cuidado com isso aí. Que é o que nós utilizamos também, ó, esses intervalos, que já vem o nome ali, ó, a tal da oitava. Então, ó, quando as frequências são iguais, então temos aqui ó, um som uníssono, ou seja, a mesma frequência. Agora, quando essa razão é igual a 2, nós temos uma oitava, e assim sucessivamente, ou seja, a frequência de uma é o dobro da outra, tá certo? Sempre como a frequência for o dobro da outra, você pode chamá-la de uma oitava acima, ou seja, dobrei a frequência. Ok? Então, beleza. Em relação à música, no caso terão, obviamente, não só a oitava, mas como outros intervalos. Então aqui, ó, 9 oitavos, tom maior, 10 nonos, tom menor, 16 sobre 15, semitom, e por aí vai. Claro que não é o nosso foco agora, pelo menos por enquanto, ok? Beleza. Então aqui, ó, um som fraco e um som forte. Então, vamos ver ali como que a gente pode calcular isso.
Então, essa intensidade vai ser uma relação aí da quantidade de energia, da área e, obviamente, do tempo em que essa onda está sendo propagada. E também nós chegamos a uma grandeza que você já conhece, desde lá da primeira série, que é a tal da potência sonora. No caso aqui, a gente vai falar sobre potência sonora. Mais cedo, nos trimestres anteriores, nós falamos sobre potência térmica. Então, potência é a variação da energia em função do tempo, tá certo? Então, dá uma olhada aqui, ó. Variação da energia em função do tempo é o que nós conhecemos como potência. Então, está bem aqui nessa equação. Então, beleza. Então, o que eu quero que você entenda? Então, essa potência é uma equação que a gente vai utilizar em todas as áreas da física. E, normalmente, as provas externas elas adoram essa grandeza para que possa mesclar diversas áreas, né? Seja a ondulatória, com a elétrica, com a calorimetria ou a própria mecânica, com o trabalho. Ok? E já caiu algumas vezes no PAS também. Algo bastante comum é calcularmos o nível de intensidade sonora. Para que isso? Lembra que na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre decibelímetros. Então, decibelímetro é um dispositivo utilizado para quê? Para tentar mensurar o ruído, a quantidade de ruído, a intensidade de um som num ambiente. Então, agora, nesse som que eu estou gravando a aula, quanto de ruído eu tenho aqui? Ou quando estamos em sala presencialmente, que vocês fazem bastante ruído. Né? Aqui, no caso, geralmente é a matilha ali de cães, né? Que tem uma hora que enrola ali uma revolução canina. Então, eles vão aumentar, né, o nível de decibéis exponencialmente, eu diria. Então, o que acontece? Para eu calcular esse nível de intensidade sonora, eu tenho que saber dessa intensidade. Então, essa intensidade é nada mais, nada menos do que quantidade de energia que está sendo gasta ali em uma determinada área, tá certo? Então, aqui você tem uma mescla da potência, como já foi sugerido anteriormente, e a área de contato dessas ondas sonoras, tá certo? Até porque você já deve ter gritado na frente do ventilador, por exemplo. Ou você já deve ter falado com as mãos na boca, na tentativa de modificar o som que está saindo ali, o som que você está produzindo. Então você vai observar que esse som ele é mutável e vai variar de acordo com o ambiente que você se encontra, tá certo? Bom, chegamos à tão famosa equação do nível de intensidade sonora. Então observe, é fácil, juro que é fácil. Então esse betazinho aqui, normalmente não aparece um beta, tá? Aparece um N, de nível de intensidade sonora. Mas a letrinha você escolhe a que fica mais fácil para ti. Então pode aparecer um N ou pode aparecer o beta. O beta seria interessante por conta do decibel, então para você lembrar. Mas eu quero que você entenda. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 10 log de I sobre I0. Então, a primeira coisa que você fará, essa razão aqui entre I e 0. Professor, mas o que é esse I e o que é esse 0? I é a intensidade sonora. Lembra que acima eu falei que tem uma forma de calcular essa intensidade sonora? E essa intensidade sonora é uma relação da potência sonora com o quê? Com a área, tá certo? A potência normalmente em watts e a área metro quadrado. Se não aparecer assim, pode aparecer também o quê? Variação da energia em função do tempo, que é o tal do joule por segundo. Então, esse joule por segundo também já conhece, que nós já conversamos sobre isso aqui, principalmente ao comentar sobre termodinâmica. Então, potência é a variação da energia em função do tempo. Joule por segundo, que é a mesma coisa que o watt, tá certo? Então, não se preocupa. Normalmente na questão vai ficar muito claro. Então, esse I vai ser um número dado, ok? Assim como o I0. O I0 é um número padronizado, tá certo? Então, eu vou te mostrar ele aqui um pouquinho mais acima. O I0, ó,
seria a menor intensidade de som audível, ok? Então, sempre no lugar do I0, você vai colocar um número específico. Então, deixa eu até te mostrar aqui, ó. Então, I0 é a menor... é a menor intensidade de som audível. E esse valor, lembra que o I é watts por metro quadrado, ó, tá aqui. Então vai ser 10 a menos 12. Então sempre aqui embaixo, no I0, você vai escrever 10 a menos 12. Lembrando, vai ser fácil, relaxa. Porque aqui em cima, eu também vou colocar o número com a base 10. Então você vai lembrar aí das regrinhas simples, né, de divisão entre números com base 10, ok? Então, que basicamente é o quê? Repete a base 10 e subtrai os expoentes. E depois, no log, nós vamos chegar lá também. Tenha calma. Então, alguns exemplos desse Bzinho aqui, ó, desse nível de intensidade sonora. Reza a lenda, o som no tráfego da cidade é de 90 decibéis. É claro que isso não é um padrão. Vai depender do quê? De que cidade que você vive, e, enfim, da quantidade de pessoas que estão ali, por aí vai. Então, uma banda de rock, 125 decibéis, usando o tal do amplificador, que o próprio nome já fala, né? Então, tende a aumentar ali a intensidade sonora. E, bom, reza a lenda, é interessante que você não extrapole o tal dos 90 decibéis, porque isso pode fazer mal também para o seu sistema auditivo. Então, algumas profissões, por exemplo, os motoristas de ônibus, que eles ficam ali uma boa parte do tempo. Então eles só podem trabalhar 6 horas diárias, tá certo? Por conta da proximidade com o motor. E nós sabemos que o motor ele gera bastante ruído. Então isso também é preocupante. Então aqui, ó, vou te mostrar uma tabelinha com algumas ações que nós temos ao longo do dia e os níveis sonoros, que no caso seriam os nossos decibéis. Então lembrando, lembra que o metro tem decímetro, centímetro, milímetro? O bel também é uma unidade semelhante, só que no caso do som, e o bel funciona da mesma maneira. Então tem o bel, o decibel, o centibel e o milibel. É estranho? É estranho. Não é convencional a gente utilizar essas letrinhas e essas nomenclaturas. Mas, contudo, entretanto, todavia, é o que a gente consegue, a forma como a gente consegue organizar e padronizar esses níveis de intensidade sonora. Tudo bem? Então é claro que normalmente nós utilizamos também EPIs, que são o quê? Dispositivos de proteção individual, tá certo? Então, literalmente fones de ouvido. Então seja ele intra-auricular ou, nesse caso aqui, um pouco maior, tá? Então aí vai depender do caso da pessoa que está utilizando. Então, trovão, 120 decibéis, avião, 130, uma conversa teoricamente normal, 60 decibéis. Normal é um pouco complicado, né? Mas enfim. Um bairro, residencial à noite, 40 decibéis, e assim sucessivamente. Lembra que nós comentamos um pouquinho sobre harmônicos? Então, ó, lembra que timbre é o quê? Algo intrínseco de uma pessoa. Então, assim, a minha voz não é igual à sua, que não é igual dos seus pais, que não é igual ao seu irmão. Então, cada um tem um timbre diferente. Então, é algo intrínseco, beleza? Outro ponto importante, com relação aos harmônicos. Então, lembra que lá, um pouquinho adiante, nós comentamos sobre os intervalos. Então, intervalos entre frequências. Então, observe, eu tenho um som uníssono quando a frequência 1 é igual à frequência 2. Se uma das duas frequências for 2 vezes maior, nós estamos aí no segundo harmônico. O terceiro harmônico seria o quê? 3 vezes maior. Quarto harmônico, 4 vezes maior. E assim sucessivamente. Aqui ó, é um gráfico que mostra o quê? As diversas ondas que são geradas por um instrumento musical. Ok? Então não é só um tipo de onda. Está vendo que são várias ondinhas? E essas ondas elas vão se mesclar. Vai haver o que nós chamamos de uma superposição de onda. Então, quando eu falar superposição, lembra da mescla. Algo muito semelhante ao que nós comentamos também com relação à interferência. Tá certo? Então, o intuito é que aqui haja uma interferência o quê?
boa, uma interferência construtiva, que faça com que a gente escute o som, beleza? E, obviamente, dê origem aí a diversas notas musicais. Ponto importante, os harmônicos, obviamente, vão variar de um instrumento para outro. Por quê? Porque o timbre não vai ser diferente. Então, o timbre está relacionado ao que nós chamamos de som fundamental, ou seja, aquela primeira onda. Então, aquele primeiro harmônico, qual é a frequência dele? Perfeito? Porque assim, esse som fundamental vai ser diferente em cada um dos instrumentos que você utilizar. Então, observe, minha gente, aqui tem um exemplo para vocês verem como calcular o nível de intensidade sonora também não é esse bicho de 7 cabeças. Então, no festival de rock, os ouvintes próximos às caixas de som recebiam uma intensidade física sonora de 10 watts por metro quadrado. Então, beleza. Então, você vem aqui, 10 watts por metro quadrado. Sendo 10 a menos 12 watts por metro quadrado a menor intensidade física sonora audível, determine o nível de intensidade sonora ouvido por eles. Então, basicamente, você vai substituir aqui na equação padrão. Então, uma letrinha, duas, três. Então, são 3 letrinhas. Eu te dei 2, você vai calcular, no caso, esse beta aqui, que é o nível de intensidade sonora. Tá certo? Então, bora lá. B, que é o nível. Vou até escrever aqui, nível sonoro. Beleza. Então, B vai ser igual a 10 vezes o log. Por que 10? Esse 10 aqui é para que a unidade de medida seja decibéis. Lembra do metro e do decímetro? Então, 1 metro não são 10 decímetros? 1 bel são 10 decibéis. Por que eu uso decibel e não o bel? Porque o bel ficaria muito grande, beleza? Então, daria números muito pequenininhos. Então, não faz muito sentido. Então, a gente acaba utilizando usualmente o decibel. Por isso que eu multipliquei aqui por 10. Então, log de i sobre 0. O i é 10. Então, está aqui, 10 elevado a 1. Beleza? Dividido por 10 elevado a menos 12. O que você fará? Você vai repetir a base 10. Aqui não está 1. 1 menos 12. Lembrando, 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 12. Então, como é que tu fará? Repete a base 10. Então, aqui vai ficar 1. Opa, deixa eu desfazer isso aqui. Menos, porque é uma divisão. E repete aqui o menos 12. Menos com menos vai dar mais. Beleza? Então, 12 mais 1 vai dar 13. Tranquilo? Então, vai ficar aqui, nível de intensidade sonora, que é o beta, vai ficar igual a 10 vezes log de 10 elevado a 13. Professor, eu não lembro mais disso. Então, a única regrinha que você vai utilizar aqui. Então, dá uma olhada. Então, tá assim, log de 10 elevado a 13. Aqui embaixo não tem nada. Quando não tem nada, vou te lembrar o seguinte. Quando não tem nada, é como se tivesse 10. Vamos colocar de azul. Então, vamos aqui. Então, aqui é como se houvesse 10. Log de 10 na base 10. Então, não tem nada, é 10. Tranquilo? Isso aqui você deve lembrar lá na matemática. Então, log de 10 na base 10 é a mesma coisa que 1. Beleza? Então, tá ficando mais fácil. Então, tu vai substituir tudo isso aqui por 1. Só que, antes disso, há uma propriedade dos logaritmos que você diz o seguinte. 10 elevado a 13, não é o expoente? Esse expoente vai cair. E você vai reescrevê-lo aqui atrás. Então, aqui ficaria assim. O nível de intensidade sonora vai ser igual a 10 vezes o 13 vai cair. Beleza? Então, você repete o 13 log de 10. Beleza? Só peguei o 13 e coloquei para baixo. Nada além. Observe. Lembra que eu falei que quando não tem nada é 10? Então, vou até colocar de roxo aqui para tu não confundir. Ou de qualquer outra cor. Então, aqui,
vai ser log de 10 na base 10. Como combinado, nós vamos pegar tudo isso aqui e vamos substituir por 1. Então, vai ficar 10 vezes 13 vezes 1. Então, 13 vezes 10 vezes 1 dá o quê? 130. 130 o quê? Decibéis. Acabou? Acabou, minha gente. Juro que é só isso. Então, na maioria dessas questões, você vai fazer isso. O máximo que pode acontecer é o que ocorreu aqui na questão 136. Eu vou te dar o nível de intensidade sonora, que é esse Bzinho, e vou te pedir o I que está aqui em cima. Aí só você ter cuidado agora com a matemática. Mas fora isso, tá tudo certo. 3 letrinhas, te dou uma, te dou 2, na verdade, e você acha a terceira. Tá certo? Algumas outras características do som. Você já ouviu falar sobre o eco, não tenho dúvida disso. Toda vez que você se encontra em um local onde tem poucos móveis e não tem ali muita gente, ou quando você vai à natureza e consegue ali vislumbrar uma caverna ou algo semelhante, você vai observar que, ao falar, a sua onda vai e só vai. Até ela voltar, vai demorar um tempinho. Se essa ondinha voltar rápido, cerca de 0,1 segundos, eu posso chamar esse fenômeno de reverberação. Tá certo? Que ele é mais comum aí na sua casa. Agora, se ele for e o som ali praticamente se extinguiu, demorou bastante tempo, e voltou outra onda, depois de muito tempo, nós temos aí o eco, tá certo? Então, o eco, normalmente, a gente coloca ali algumas características para que haja eco. Então, observe, uma pessoa aqui conversando, então aqui eu tenho uma distância, então o som vai bater e voltar, concorda? Beleza. Então, como calcular? Mole, mole. Velocidade, variação da distância em função do tempo. Só tem que ter cuidado. Se você calcular o tempo de ida e volta, então você vai ter que dobrar o valor da distância. Ok? A velocidade nós já conhecemos. Até então não é um padrão. E não vai ser 340 metros por segundo. Tudo bem? Se o tempo, lembra aqui do 0,1 segundos que eu falei que normalmente é o que nós utilizamos para definir o eco? Então, acima de 0,1 segundos já é eco. Então, eu coloquei aqui 0,1. Então, distância, no mínimo 17 metros. Ou seja, se você estiver a 17 metros de um obstáculo, a onda ela vai demorar mais de 0,1 segundos para chegar, para bater e voltar. Logo, você vai conseguir aí observar o tal do eco. Beleza? Então, se a distância for menor que 17 metros, nós temos a reverberação, que seria um eco mais fraquinho. Na linguagem de vocês, até para ficar mais fácil. E aqui, para relembrá-los, dá uma olhada aqui nesse diagrama. Nós temos aqui uma mescla, uma superposição de ondas, uma mistura de ondas. Então, ora, nós temos uma interferência construtiva. Como que eu observo essa interferência construtiva? Está vendo que está vale e vale, crista e crista? Então, sempre quando elas estiverem mais próximas, nós temos ali uma interferência construtiva. Destrutiva é o inverso. Dá uma olhada. Eu tenho aqui uma crista e um vale. Uma crista e um vale. Eles estão fora de fase. Então, quando eu falar fase, tu vai lembrar disso aqui. Então, aqui, essa onda está na mesma fase. Então, crista com crista, vale com vale. Então, fases diferentes, crista e vale. Então, não rola interferência o quê? Aqui, destrutiva, construtiva, destrutiva. E assim sucessivamente. Ok? Isso é o que nós chamamos de batimentos. Então, o que é o batimento? Quando você observa uma mescla dessas interferências, com esses dois ali conjunto de ondas. Então, ora construtiva, ora destrutiva. Ora construtiva, ora destrutiva. Então, isso é o que nós chamamos de batimento. Bom, minha gente, então eu vou começar a falar sobre o efeito Doppler, mas não se preocupe. Nós iremos falar novamente várias vezes sobre o efeito Doppler, até para que você pegue as manhas. Então é o seguinte, nós temos aqui duas pessoas. Então quem é que está falando? Quem é a fonte? Quem é o observador? Então você observa que as ondinhas elas estão sendo propagadas de forma diferente. Então, não é à toa que aqui está sendo evidenciado
ora com maior frequência, ora com menor frequência. Então a gente já sabe que eu tenho uma frequência e eu tenho duas frequências, beleza? Então, outra característica que tem que ser relembrada. Então, a frequência ela é o inverso do comprimento de onda, beleza? Então, aqui, ó, tenho muitas ondinhas, então o tamanho delas vai ser menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Só para te lembrar aí das características das ondas, beleza? Então, o que eu tenho? Então, tenta imaginar aí uma ambulância se aproximando aí de você. Então, concorda comigo que a quantidade de ondas vai aumentar? Então, perfeito. Então, a frequência que o cara que está emitindo, lá, o motorista dentro da ambulância, ele vai emitir uma frequência e a frequência que você vai perceber vai ser diferente. Então, observe. Você terá duas frequências diferentes. Então, nós vamos chamar de frequência da fonte e frequência do observador, como é bem claro aqui. Te juro que é fácil. Então, a gente vai fazer o quê? Uma comparação. Então, frequência da fonte, frequência do observador. O que é comum? A onda sonora, obviamente. Então, a onda sonora vai sair da fonte, mas vai chegar em tu. Vai chegar em você. Logo, eu vou ter aqui ó, a velocidade do som e aqui do outro lado também a velocidade do som. É comum para os dois. Beleza? Tá. Aí entra outra coisa. O carro não está em movimento? Não é isso? Então, beleza. Então, o carro está em movimento. Se o carro está em movimento, então nós também temos que levar isso em consideração. Ou o carro está parado? Concorda comigo que a frequência também vai variar dependendo da velocidade? Então, a gente vai colocar aqui, ó, velocidade da fonte, velocidade do observador. O observador está parado, o observador está em movimento. Aí você já sabe. Eita, professor, então se eu estou falando sobre velocidade, eu tenho que levar em consideração o sentido desse povo. Exato. Então, qual é o sentido? Eles estão indo um contra o outro ou não? Pois é, minha gente. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou até mudar de cor para ficar bem dramático. Então aqui, ó, vai aparecer um mais. Opa, é verde. Então aqui vai aparecer um mais ou menos. Mais ou menos. Eita, professor, que isso vai dar trabalho. Não vai. Mais ou menos, na verdade. No caso, você vai precisar desenhar a situação para que você entenda se você vai colocar mais ou menos. Beleza? Então, tanto pode ser uma velocidade aqui positiva, quanto pode ser negativa. E aqui, do mesmo jeito. Mas a equação, ela é uma equação simples. Então, é uma divisão de boa. E é uma comparação entre frequências. É uma comparação ali do que você consegue observar, do fenômeno em si. Então, beleza? Então não se preocupa que no próximo vídeo, na próxima aula, nós iremos conversar um pouquinho mais sobre efeito Doppler e eu vou te explicar de forma categórica o que significa esse mais e esse menos e como que nós utilizamos em situações práticas, ok? Tudo certo? Lembrando que essa é uma equação. No seu livro, provavelmente vai aparecer outro tipo de equação. Né? São semelhantes, tá certo? Mas, dá no mesmo? Dá no mesmo. Tá? Mas essa eu acredito que seja um pouco mais simples de você entender. Ok? E de lembrar também. Então, um abraço, minha gente, e até a próxima aula.